Boa noite, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre a intervenção ABA. A gente vai conhecer um pouquinho dessa ciência maravilhosa que nos ajuda aí a trabalhar esses comportamentos socialmente inadequados e que ajuda também as nossas crianças e adolescentes a terem autonomia, que é o importante. O ABA, gente, é uma ciência que vai ajudar e vem ajudando muito. Então, muitas pessoas ainda confundem, né, o que é o ABA, acham que o ABA é um método pronto. Então, há muitos mitos aí, né, populares. Então, a gente vai entender hoje na verdade, você precisa conhecer essa ciência para você poder montar o seu plano de intervenção. Você vai entender que montando o teu plano de intervenção, de acordo com o conhecer ali do teu paciente, conhecer o ambiente, conhecer o grupo que você vai atender, você consegue fazer aí um planejamento e uma intervenção direcionada para a necessidade do teu paciente. Então, a gente vai conhecer um pouquinho como a gente deve iniciar essa intervenção ABA e a gente vai entender também o conceito básico de ABA. Então, a pergunta que a gente faz quando está iniciando, né? Como eu devo iniciar uma intervenção ABA? O que é ABA? Essa pergunta eu me fiz muitas vezes quando não conhecia a ciência, e eu tenho certeza que você, quando não conhece, você vai também fazer essa pergunta, né? É algo que é natural do, 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 do objeto aí que você não conhece. Se eu não conheço, eu não sei como agir, não sei como atuar. Então, a gente vai entender, vamos entender um pouquinho o que é essa intervenção ABA, primeiro, o que é essa ciência. Eu vou mostrar para vocês, assim, vários slides separados, porque eu quis mesclar alguns tópicos que são importantes para vocês, porque o ABA, por ser uma ciência, né, ela é muito complexa. Então, a gente vai focar dentro da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, dentro da aprendizagem. A gente vai usar essa ciência dentro da aprendizagem, que é a nossa área de atuação, tá bom? Então, o que é a intervenção ABA? O que é ABA, né? Então, ABA, vamos lá entender o que é ABA. ABA, como eu falei, é uma ciência que estuda o comportamento humano e as suas interações com o ambiente. Então, ela vai estudar como que há o relacionamento dessa interação aí, ou seja, do indivíduo com o ambiente. Então, como que ele interage com o ambiente, como ele interage com outras pessoas. Então, esse olhar aí vai ser um olhar bem macro aí da análise do comportamento. E ela também vai entender como que os comportamentos são aprendidos. Ela vai direcionar para o quê? Para o meio. Então, como que eu aprendo um comportamento, como que eu ajo em determinado ambiente. E ela vai também ajudar aí essas pessoas que têm dificuldades aí de entender o comportamento social, porque o comportamento ele é ensinado socialmente. Então, se eu tenho um comportamento socialmente aceito, eu ensino para o meu paciente com criança ou adolescente. Se eu tenho um comportamento que não é socialmente aceito, eu também vou ensinar para que ele não reproduza esse comportamento. Então, o ABA vai fazer essa interação aí com esse processo. Então, assim, o objetivo dessas intervenções ABAs é promover o desenvolvimento de habilidades funcionais e reduzir comportamentos que a gente considera problemáticos, né? E, com isso, alcançar a independência. Aqui eu falo das pessoas autistas porque, inicialmente, os estudos no ABA foram focados no autismo. Então, muitas pesquisas, né, dentro da análise do comportamento foram identificadas muito
beneficamente com pacientes autistas. Mas o ABA não é só para autista, ele é uma ciência que é utilizada para qualquer pessoa. Então, o TDAH, ele apresenta alterações de comportamento. Então, eu, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu tenho que saber conhecer essa ciência para eu poder ajudar o meu paciente com TDAH. Porque o foco do TDAH aí vai ser justamente essa alteração comportamental. A desatenção, ele, no ambiente, por exemplo, que ele tenha que sentar, ele não vai sentar. E aí, eu tenho que intervir num comportamento. E a gente tem algumas técnicas, né, que a gente utiliza para a aplicação dessa ciência. Então, por exemplo, o ensino de tentativa discreta, ela é considerada uma técnica que a gente utiliza, que a gente divide em pequenos passos as tarefas. Então, a gente ensina passos gradativos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ensinar o meu paciente com TDAH a sentar e copiar do quadro. Ah, ele não senta e não copia do quadro, Liliane. Então, eu vou ter que pensar numa estratégia que eu faça ele sentar e realizar a cópia. Então, eu vou ter que dividir essas tarefas. Como que eu vou dividir? Ah, primeiro, ele senta, eu vou mostrar para ele que ele vai precisar sentar, eu vou direcionar uma rotina para ele. Ele senta com o objeto de interesse. Qual é o objeto de interesse dele? Ah, o objeto de interesse dele é um personagem, por exemplo, aí do Roblox. Então, eu vou facilitar para ele aquele ambiente ali, para que ele consiga sentar, eu vou colocar ali no ambiente um caderno do Roblox, com a capa do Roblox, eu vou personalizar o material dele pedagógico, eu vou dar para ele condição de que ele sinta prazer sentado, observando aquele material ali com o hiperfoco dele, que no caso é o Roblox. E aí eu vou pensar em dividir essas tarefas. Então, ele vai copiar. Tá, ele sentou, eu direciono sentar, mostro para ele a rotina visual, ele senta, e depois ele vai copiar. Só que o quadro tem muita coisa para copiar. Então, eu vou dividir o quê? Em passos menores essa cópia, que seria um texto grande, eu vou reduzir o tamanho do texto para ele poder copiar. Então, ele vai copiar, por exemplo, uma frase, ele vai acrescentar, em vez de ele copiar tudo que está direcionado no quadro, ele vai colar uma imagem. Então, eu vou dar o quê? Passos para ele pequenos. Primeiro passo, ele copia uma frase. Depois, ele passa a copiar 2 frases. Depois, 3 frases. Eu vou direcionando em fração essa cópia. Ele não vai copiar tudo numa sessão só. Ele copia numa sessão, um pedaço, depois na outra sessão, outro pedaço, e assim eu vou direcionando. A generalização é uma importante habilidade também aprendida, né, dentro da análise do comportamento. Então, quando a gente faz, por exemplo, a cópia em casa, por exemplo, eu compro um quadro, e aí eu quero que o meu filho ou o meu paciente escreva ou copie daquele quadro que está na minha casa. Aquele comportamento de copiar vai ser generalizado em outros ambientes. Então, ele vai generalizar na escola. Na escola tem cópia, tem quadro, então ele vai copiar também na escola. Ele pode copiar também, por exemplo, na aula de inglês. Ele pode copiar, por exemplo, na aula de música. Então, a cópia vai ser um comportamento generalizado em vários ambientes. O ABA a gente, na verdade, trabalha com a intervenção ABA para a gente pensar nesse comportamento generalizado em vários ambientes. E quais são os princípios fundamentais da intervenção ABA? Os princípios fundamentais, né, dela é justamente a função do comportamento. Então, é identificar qual é a função desse comportamento que está causando o problema
e desenvolver estratégias de intervenção. E a gente vai usar reforçadores. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do Roblox? O Roblox é um reforçador, ou seja, eu vou utilizar o desenho, a imagem do personagem Roblox para reforçar o comportamento de sentar e copiar. Eu sei que quando eu utilizo esse reforçador, esse comportamento pode acontecer outras vezes, ou seja, aumenta a probabilidade de acontecer esse comportamento, de novamente esse comportamento vir a ser reproduzido. Então, é por isso que a gente usa os reforçadores. O que mais pode ser reforçador? Pode ser reforçador um brinquedo, pode ser reforçador um alimento, pode ser reforçador qualquer objeto aí que seja do interesse dessa criança. Então, a gente, ou do adolescente, ou do adulto, tá bom? A gente está falando aqui de pessoas com atraso no neurodesenvolvimento, que é o caso aqui, o TDAH. Modelação. Essa modelação também ela faz parte do princípio, né, fundamental dessa intervenção, que é demonstrar o comportamento-alvo para que esse comportamento possa ser imitado e aprendido por meio da observação. Então, como que eu faço? Eu recebo o grupo de adolescentes, ou eu recebo o adolescente, ou eu recebo o adulto, ou eu recebo um grupo de adultos. Como que eu vou fazer? Eu vou observar esse grupo, eu vou conhecer esse grupo, ou seja, são pessoas com TDAH, que podem ter comorbidade com autismo também, e eu vou ser o modelo de comportamento para eles. Então, eu vou mostrar para eles como que deve ser o comportamento-alvo. O comportamento-alvo de sentar, por exemplo, para executar uma tarefa, eu vou fazer a modelação. Eu vou sentar e vou pedir que eles também sentem. Então, eu vou realizar a cópia e vou pedir que eles também realizem. Então, quando eu vou iniciar, por exemplo, um jogo, eu faço um comportamento de modelação, por exemplo, eu estou jogando ali. Eu inicio o Uno, por exemplo. O Uno, eu primeiro ensino como jogar Uno, ou seja, eu dou um modelo e depois a gente vai reproduzir o comportamento que foi dado anteriormente. Então, tem que ensinar como fazer aquele comportamento. Então, há um processo aí inicial. Outra modelação também do comportamento, né? Também são as figuras, as rotinas visuais. É muito interessante que vocês separem rotinas, figuras de rotinas, de como você quer que aquele comportamento, aquela ação ali seja executada. Por exemplo, você quer que o seu paciente, o seu paciente com TDAH, ele faça uma tarefa, por exemplo, que é, por exemplo, compartilhar o que ele aprendeu na aula, por exemplo, de artes. Ele estudou lá desenhos, artes, então você quer que ele reproduza esse comportamento aí, fazendo um desenho ou mostrando o que ele aprendeu. Então, ele pode fazer um desenho, ou ele pode imitar, por exemplo, o que ele aprendeu, ou ele pode falar o que ele aprendeu. Então, ele vai ser o quê? Um modelo para os outros reproduzirem o comportamento. A gente sempre fala assim. Ou você pode pegar um vídeo, por exemplo, um vídeo de adolescentes participando de um circuito. E aí, desse circuito, os adolescentes assistem o vídeo, o grupo de adolescentes assiste o vídeo, e depois você pede para que eles reproduzam o que foi falado ali naquele vídeo, mostrado naquele vídeo. Isso também é um exemplo de modelação, que a gente também utiliza na análise do comportamento.
Então, como ela é aplicada? A gente vai ver que ela é aplicada de fato individualizada. Então, eu preciso conhecer o indivíduo. Mas como a gente vai estar trabalhando grupos de habilidade social, a gente vai ter que trabalhar as necessidades do grupo, mas focando na necessidade individual. Então, eu tenho aí um grupo que tem uma necessidade ampla e eu tenho um indivíduo aí que eu preciso olhar. Então, eu nunca vou deixar de ter aquele olhar do indivíduo. Eu sempre vou observar qual é o nível, qual é o perfil daquele indivíduo único, né? Individual mesmo. E por que eu escolho essas intervenções em APA? Porque elas são baseadas em evidências científicas e são ferramentas poderosas para melhorar a qualidade de vida, principalmente de pessoas, né, com atraso no transtorno, ou seja, com transtornos do neurodesenvolvimento. Pessoas que têm atraso no neurodesenvolvimento. E aí eu vou encerrar esse slide para mostrar outro slide para vocês. Então, a gente vai usar também na intervenção ABA o treino de habilidades sociais. Esse treino de habilidades sociais, eles vão beneficiar o relacionamento com os pares. Ou seja, essas pessoas elas vão interagir melhor, elas vão, por exemplo, brincar de uma forma que elas consigam realizar a interação e que elas consigam, de fato, se conectar socialmente. Então, o treino de habilidade social é muito trabalhado no ABA. Eu trabalho muito com treino de habilidade social no grupo de habilidade social que eu atendo, que é de adolescentes, e esses adolescentes, eles aprendem a moldar, né? Eles aprendem a reproduzir comportamentos socialmente aceitáveis e também conseguem interagir melhor com os colegas, é muito bom. A gente percebe bastante benefício no comportamento social do adolescente. O que a gente utiliza nesses grupos de habilidade social? A gente utiliza materiais escritos e visuais. A gente sempre tem o quê? Um material visual, ou pode ser uma história, né, social, que alguém, a maioria das pessoas podem conhecer com história em quadrinho, ou pode ser um material que você pode montar aí com algumas fichas direcionando. Olha, agora a gente vai jogar, depois a gente vai lanchar, depois a gente volta a jogar novamente, e por último, vai para casa. Então, você vai montando aquela rotina visual. A modelagem de vídeo, a gente usa bastante vídeo nesses grupos de habilidade social, porque o vídeo ele ajuda a reproduzir, né, um comportamento. Então, a gente, por exemplo, mostra um vídeo, e aí depois a pessoa vai reproduzir aquilo que foi passado no vídeo. A mentoria de pares, então, são indivíduos da mesma faixa etária, que, por exemplo, são funcionais, têm a mesma faixa etária, e eles vão fazendo, um vai ajudando o outro, a gente chama de mentoria de pares. Então, por exemplo, na sessão passada, a gente separou em grupos, e eles tinham que pesquisar sobre culturas gerais de países, e cada grupo escolhia um país. Então, um grupo escolheu a Itália, outro grupo escolheu o Canadá. Então, eles assistiram um vídeo, viram como é que funcionava a economia canadense, a economia italiana, pesquisaram sobre a cultura, a alimentação, e foi bem legal. Então, eles assistiram vídeos e os pares, ou seja, um foi ajudando o outro a identificar ali quais eram os tópicos que estavam sendo solicitados na pesquisa. Eles tinham que falar um pouco da comida, né, da culinária, tinham que falar um pouco assim, das curiosidades do país, por exemplo, que é proibido, que não é proibido. Eles tinham que falar um pouquinho também das questões lá sociais, se era um país que ele tinha, qual era a moeda, como é que estava a economia desse país.
Então, um foi ajudando o outro, foi bem legal, sabe? Um colega foi ajudando o outro a digitar, um não sabia escrever direito, não sabia ler direito, o outro foi ajudando, foi bem legal. Interpretação de papéis, nesse caso aqui, a gente sempre gosta de trabalhar também com essa interpretação de papéis, pedindo para eles, por exemplo, simularem, por exemplo, nessas épocas festivas, por exemplo, Páscoa, Dia das Mães, datas, Natal, a gente sempre pede para eles montarem uma peça teatral, para eles encenarem alguma questão aí que envolva a reprodução desses papéis. Então, eles se sentem bem, bem assim, felizes de estar participando, de estar trazendo essa habilidade que é tão difícil muitas vezes para eles, né? Eles trazem e eles gostam, é muito bom também. E a gente tem os pilares que norteiam o trabalho com esses jovens e adultos com TDAH. Esses pilares são o que vai direcionar o nosso trabalho de intervenção. Então, quais são esses pilares que vai direcionar esse norte aí de intervenção? O autoconhecimento, o saber se colocar e defender o seu ponto de vista, a consciência profissional e a independência. Então, o que a gente espera dessa intervenção ABA com um grupo de habilidades, com um grupo de adolescentes, com um grupo de adultos e crianças, né? A gente espera que eles tenham autoconhecimento, essa é a nossa meta, né? Saber se colocar e defender o seu ponto de vista. A gente também quer que eles tenham consciência profissional e independência, porque muitas vezes eles descobrem as habilidades ali no grupo, né, num ambiente de intervenção ali em grupo, num ambiente terapêutico. Então, eu vou mostrar para vocês agora um outro slide. Vou tirar esse slide aqui. Só um pouquinho. E vocês vão entender agora, vocês vão observar como que vocês podem aplicar essa intervenção na prática, observando aí o indivíduo, né? Ou seja, a intervenção que vocês fazem aí no dia a dia. Deixa eu só mudar aqui. Vou mudar os slides só um pouquinho. A criança chegou, ou o adolescente chegou pela primeira vez com você, o que você vai fazer? Você vai precisar montar um programa de ensino para ele. Esse programa de ensino, você vai ter que ter algumas informações, né, que são informações que você precisa coletar desse seu paciente. A gente chama de avaliação funcional. E nessa avaliação, deixa eu só ampliar. Você vai ter algumas perguntas básicas, como se fosse uma anamnese que você vai fazer aí desse paciente. Esse material todo vai ser encaminhado para vocês, tá? Então, você vai coletar os dados, né, de cada criança ou de cada adolescente, e aí você vai fazer as perguntas. As perguntas sempre são voltadas para o comportamento. Então, a escola, como que é esse adolescente, essa criança na escola? Ele senta? Consegue olhar nos olhos? Quais são os comportamentos inadequados na escola? Bate, corre, morde, autoagride, quebra lápis. Isso aqui tudo você vai perguntar, você vai fazer a pergunta. Quais são os comportamentos que considera inadequados em casa? Em casa, vive correndo, se morde, se joga no chão, bate nos pais. Você vai ticando todos esses comportamentos aqui que a família te pontua. E o que a família, como é o comportamento da família num ato desses de birra da criança, do adolescente? Isso tudo você vai preencher. A pergunta, o que você espera do educador ou do terapeuta? Qual o seu maior desejo em relação ao seu filho? Qual a expectativa da família? Você precisa saber. Então, nessa etapa,
é uma etapa de avaliação. A gente conhece quem é a criança, quem é o adolescente, e a gente vai avaliar. E a gente vai ter informações importantes de quem é esse adolescente, quem é essa criança. Então, a gente precisa saber quais são as alimentações, ou seja, quais são os reforçadores que a gente pode usar no decorrer da terapia para fazer aí, a montar o plano terapêutico dele. Então, quais são os brinquedos que ele gosta, quais são os vídeos que ele gosta. Percebam que é individualizado esse processo. Eu tenho que saber individualmente para poder trabalhar um processo aí grupal. E eu vou usar para isso alguns protocolos, né? Eu tenho o VIPMAP, que eu gosto bastante, só que ele é um protocolo que você precisa fazer uma formação, você precisa conhecer o protocolo. E ele é um protocolo que ajuda a você montar um planejamento de ensino do seu paciente, e em cima desse planejamento você vai saber se você teve ou não um resultado esperado. Mas nós temos outros protocolos também que a gente utiliza. Essa aqui é uma folha de registro que geralmente se usa no treino de crianças. Também vou mandar para vocês, só para vocês terem noção. E aqui, no caso de comportamento inadequado, socialmente inadequado, se autoagride, agride o colega, você vai registrar o nome, a hora que aconteceu, onde aconteceu e qual foi o comportamento. Ou seja, como foi o comportamento? Ele bateu, ele gritou, se jogou no chão? E qual foi a consequência do comportamento? Então, você tendo essa ficha aqui, você consegue organizar melhor o seu plano de intervenção. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, agora, o plano de ensino já preparado. Deixa eu ver aqui. Esse plano de ensino é de um garotinho de 4 anos. Esse garotinho foi um paciente meu, né? Lógico que não é esse nome, mas ele foi um paciente. Então, eu fiz o plano de ensino ABA para poder executar, né, a intervenção. E esse plano, ele foi preenchido levando em consideração aquelas perguntas que eu tinha e observação da avaliação. Então, o que eu fiz? Eu anotei, a gente anota, né, a gente observa ali quais são as habilidades que a criança ou adolescente já tem. Ela permanece sentada? Pensa comigo, uma pessoa com TDAH, do tipo hiperativo e impulsivo, que é o tipo combinado, ele vai ficar sentado? Será que consegue? Tem que observar. Então, você vai observar. Essa habilidade aqui, o paciente já tinha adquirido, já sentava, com intervalos programados, realizava contato social, atendia comando, pareava cores, apontava objetos, respondia quando era chamado com o reforçador, esperava com o auxílio do reforçador e vocalizava monólogos. Ele também tinha dificuldade na fala. Então, isso aqui era uma habilidade que ele já tinha. Então, a gente registra as habilidades que ele já tinha e agora a gente vai priorizar os objetivos. Quais são os objetivos da minha intervenção? O objetivo a curto prazo, eu considero que seja um objetivo, gente, mensal. Então, mensalmente, eu vou pensar no objetivo para que eu atinja o mês. Esses adolescentes, essa criança, eles vêm 2 vezes na semana, então eu vou preparar o objetivo deles aí para eles atingirem aí no mês. E eu tenho objetivos a médio prazo, que é no trimestre. Então, a cada 3 meses, por exemplo, são os objetivos que eu preciso ter um pouco mais de tempo, eu vou colocar para o médio prazo. E a longo prazo é o meu prazo semestral anual. Então, quais são os objetivos que eu separei para esse paciente a médio prazo? Eu separei aqui, como ele tinha dificuldade na fala, era não verbal, eu separei objetivos
verbais. Então, por exemplo, ecoar palavras simples, né? Palavras de sílabas. Bola, boca. E vocalizar frases eu quero. Então, esse aqui foi o meu objetivo a médio prazo. Então, é o trimestre. Emitir, ou seja, emitir mando para que outras pessoas realizem ações. Então, por exemplo, o que é emitir mando? É, por exemplo, solicitar que alguém faça algo. Então, por exemplo, por favor, pega a bola. Isso é emissão de mando. Então, eu tinha esse objetivo como trimestral. O tato. Tatear, gente, é também nomear. Então, é nomear. Por exemplo, eu pergunto, que letra é essa? Ele fala, é A, é B. Então, ele está utilizando o tato, ele está nomeando, ele está falando. Nomear cores primárias, parear letras iniciais, parear frases. Isso tudo foi objetivo no trimestre para ele. Parear números e quantidades. Outro objetivo foi a habilidade de ouvinte, atender a voz, responder o próprio nome, executar atuações diferentes motoras, sentar, pegar o lápis, pintar e guardar o material. Então, isso aqui são os objetivos que eu separei. Por exemplo, selecionar ou apontar o item correto em uma atividade quando solicitado na escola. Generalizar discriminação de ouvinte. Por exemplo, identificar 3 diferentes tipos de carros. E assim eu fui separando. Dos objetivos de leitura, prestar atenção quando lê uma história, sentar, diferenciar letras maiúsculas, minúsculas, tatear letras do próprio nome, ligar palavras, copiar, copiar letras, copiar figuras. Tudo isso foi os objetivos que eu separei para ele no trimestre. Então, esse foi o plano de ensino dele para intervenção. Vocês entenderam? Então, agora sim a gente vai fazer a intervenção. Como a gente está falando de grupo, a gente tem que falar aí que a gente precisa entender que o grupo tem o grupo tem um foco, né? Então, qual é o foco do grupo? O foco do grupo é o quê? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês esse modelo aqui de ficha, para que vocês possam montar o plano de vocês com o grupo de vocês. Porque não tem como eu montar um plano sem conhecer o grupo. Por exemplo, qual o objetivo semanal? O objetivo é que o meu grupo consiga realizar, por exemplo, a interação com o jogo Uno, o que é, e o jogo Cuca Legal. Pronto. A interação deve ocorrer com o grupo deve interagir jogando. Então, deve obedecer às regras do jogo, a gente deve seguir o comando proposto no jogo. Então, esse é o meu objetivo. Aí, quais são os materiais que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o quê? Vou utilizar canetas, borrachas, lápis. Eu vou utilizar que tipo de material? Então, eu vou colocar tudo aqui. Quem que vai estar envolvido nessas atividades? Vai ser quem? Vai ser a professora, vai ser a psicopedagoga, vai ser a aplicadora ABA. Então, eu coloco aqui. E como vai ser o procedimento de ensino? O que eu vou ensinar para eles? Como que eu vou dividir os passos do meu ensino? Aí é que eu vou colocar. O que eu vou fazer? Eu vou convidar o aluno a sentar. Primeiro vai ter uma roda de conversa, o passo a passo. A roda de conversa. Depois da roda de conversa, cada um vai dizer como é que foi o seu dia, vai contar um pouquinho da sua experiência. Depois da experiência, vocês irão assistir um vídeo. Após o vídeo, inicia o jogo. Então, lembra que você vai dividindo as tarefas e você vai mostrar visualmente para eles o que vai acontecer. Porque pode ser que tenha no meio do grupo pessoas que têm dificuldade de leitura. Então, a imagem é sempre bom estar
está ali na sequência. E aqui você vai colocar o resultado da sua intervenção. A data, qual foi a data que foi executada a intervenção e qual foi o resultado da sua intervenção, você vai registrar aqui. Atingiu a meta? Não atingiu? Por exemplo, a ideia era o grupo jogar Uno, porém, teve 2 alunos lá, 2 pacientes que se desregularam, eles já levantaram da cadeira, teve um comportamento lá agressivo, então, infelizmente, a meta não foi atingida. Então, a gente vai recomeçar na próxima semana. Então, a gente precisa registrar aqui. Tudo o que aconteceu na sessão é registrado aqui nesse item aqui do resultado. Certo? Eu vou abrir para as perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta agora? Tá ótima a aula, viu? Tá excelente. Obrigada. Eu vou mostrar para vocês agora outro material. Eu vou só fechar aqui, para vocês verem outro material, que é um plano de ensino que já tá preenchido. Só que esse programa de ensino preenchido, vocês estão conseguindo ver? Ele foi para uma criança que ela não sabia ainda ler. Então, ele gostava muito daquela aranha, daquela música da aranha e do desenho da aranha. E o objetivo do programa foi ensinar as vogais. Então, foi registrado o passo a passo do ensino dessas vogais, né? Aqui, para você vê que foi um plano para trabalhar as letras, as vogais. Todo o programa deverá ser explicado ao aluno, passo a passo. Então, quais são as instruções da atividade? Na mesa deve estar a rotina visual e os materiais utilizados. O tempo estimado de atenção na atividade é de 9 minutos a 34 minutos. Então, o tempo que a gente vai ter ali é de 34 minutos no total. Só que a gente vai ter o quê? Fração nesse tempo. Fica 9, aí vai relaxar um pouquinho, aí depois aumenta para 11, e assim ele vai gradativamente aumentando, né, o tempo de permanência na atividade. Aí os materiais, cartolinas, tintas, cola. Quem vai estar envolvido nesse plano? Terapeutas, os pais, a escola, a professora de reforço. E aqui eu coloquei o procedimento de ensino. A segunda-feira, que era a sessão da criança, convidar ela para assistir um vídeo no YouTube, mostrar o alfabeto, cantar, bater palma. Então, fui fazendo todo o procedimento. Para facilitar a memorização, fixar apenas 2 letras. Aí, na terça-feira, colocar o alfabeto no chão, né, escrever no chão, ou confeccionar um tapete de vogais. Toda vez que a criança pular, pedir para ecoar o nome da letra. Então, A, pula, E, pula. Então, pulou no A, fala o nome da letra e pula. E assim foi fazendo o registro. Na quarta, quinta, sexta. E aí eu dei aqui algumas ideias de critério de ajuda. Então, como que eu posso ajudar essa criança para que ela consiga aprender? Eu vou dizer para ela reproduzir a minha fala. Então, por exemplo, você diz a frase, faz igual. Então, essa aqui é a letra A. Repita, letra A. E assim eu fui dando ajuda para a criança. E os objetivos foram registrados aqui, né, o resultado da semana foram registrados aqui nessa ficha. Só para vocês terem uma noção de como é preenchido quando ele é individualizado, né, para a criança. E aqui a gente tem nesse outro material
um plano de ensino de intervenção nas habilidades acadêmicas. Então, se você quer trabalhar habilidade acadêmica com grupo, você pode separar aí os tópicos que você vai trabalhar. Leitura, cópia, ditado de frases, soletração, histórias, né, relatos de histórias, soma, subtração, né, na matemática. E aqui tem um exemplo. Por exemplo, o educador fala bola. O educador mostra a palavra escrito bola e pede, né, diz leia. Então, a criança diz bola, o educador diz muito bem, valeu. E assim ele vai realizando o programa. A cópia, a mesma coisa. O educador mostra a palavra escrita e diz copie. A criança escreve a palavra boca e o educador parabeniza essa ação da criança. Sempre tem esse passo a passo, mostrar, executar e parabenizar. Aqui é o ditado. O educador diz, forme a palavra galo. A criança forma a palavra galo e o educador parabeniza a criança. A frase, escrita de frases, mostra a palavra escrita e diz, forma essa frase. A criança forma a frase, ou adolescente, e o educador parabeniza. Aqui é uma equivalência de estímulos, é um plano que você pode trabalhar, por exemplo, você fala a palavra e mostra a figura, e aí a pessoa tem que escrever ou falar aquela palavra escrita, e depois a pessoa vai fazer o quê? A fala, vai falar ou vai escrever a palavra. E aqui a leitura com compreensão, né? Também você pode estar direcionando, por exemplo, a leitura de um texto, sempre apoiado com figuras, sempre tem que estar apoiado com figuras. Pareamento, né? A criança parear a letra com a imagem. E aí tem vários treinos aqui, treino de motricidade fina, cobrir, tracejados, formas, colorir. Então, aqui tem vários tipos de treino que você pode estar também sugerindo para o seu paciente. Deixa eu mostrar outro slide para vocês. Esse treino aqui é de habilidades acadêmicas. Relato de história, interpretação de textos. Você pode pedir para o grupo contar uma história. E depois você pode pedir, separar esse grupo, né, em duplas, e pedir para que uma dupla conte a história e a outra interprete a história, ou seja, responda o que foi lido naquela história, responda as perguntas em relação àquela história, relatar histórias, etc. Então, isso tudo faz parte do programa de habilidades acadêmicas. A matemática, nomeação, ordenação, numeral, contagem, isso tudo são habilidades que são importantes para os adolescentes com TDAH e também para os adultos. Aí eu vou mostrar esse slide para vocês. Nesse slide aqui, a gente tem aqui alguns exemplos para vocês treinarem. Aqui. Que é para vocês observarem o comportamento da criança, do adolescente, e quais são as consequências do comportamento. Por exemplo, como eu sei que o meu adolescente ele está chateado porque ele foi contrariado? Porque houve um comportamento. Então, eu falei para ele, não é a hora de mexer no celular. O celular vai ter que ser guardado, porque agora nós vamos fazer uma atividade em grupo. O adolescente
não quis guardar o celular, ele teve um comportamento de birra, ele jogou as coisas no chão, se levantou e saiu andando bravo, deu soco na mesa. Então, ele teve um comportamento em resposta a um antecedente. Qual foi o antecedente? Foi o celular, a retirada do celular. Então, para vocês entenderem, a intervenção do ABA, ela vai muito olhar esses princípios. O comportamento, né? O antecedente do comportamento e qual foi a consequência do comportamento. Então, o celular foi o antecedente, a retirada, no caso, do celular. O comportamento foi o bater na mesa, rasgar, jogar as coisas no chão, dar soco na mesa, empurrar. A consequência desse comportamento foi ele ficar o quê? Bravo, ele gritar, ele ficar violento, ele se afastar do grupo. O isolamento aconteceu, ele se afastou e ele também encerrou ali aquela atividade, ou seja, ele trouxe um clima que não era um clima muito legal. Então, foi uma consequência. Então, a análise do comportamento, ela preza por esses princípios, para vocês terem uma noção, tá bom? Que a gente chama de tríplice contingência, que é o estímulo, que foi o ambiente, o comportamento, que foi aquele comportamento de bater, né? E a consequência, que foi ele sair do ambiente. Deixa eu mostrar aqui mais outra coisa para vocês. Porque se eu for entrar muito aqui, vocês podem ficar confusos, porque esse material aqui é muito só especificamente de ABA. Então, como que você pode aplicar, na verdade, a análise do comportamento no teu grupo? Identificando esses comportamentos, como eu falei, quais são os comportamentos que estão atrapalhando ali, dificultando o processo de aprendizagem e o processo de socialização? Observe esse comportamento em grupo, identifica essa função dele e realiza a intervenção. E depois você registra. Então, esses são os passos que você vai utilizar para a aplicação do ABA. Mas alguém mais tem alguma pergunta, gente? Não? E você pode utilizar as escalas. Então, o que você pode utilizar? O inventário Portage, o protocolo VIPMAP, o ABLLS, que são protocolos que também ajudam. O ABLLS, ele tem uma área que é só de habilidade social lá, e você vai utilizar ele para observar o comportamento social. Eu também posso mandar no grupo para vocês. Eu vou ver se eu consigo mandar no grupo o link do Drive, porque ele é muito grande, esse protocolo, ele vai pesar no celular de vocês. Ou vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu encaminho para vocês por e-mail. O ABL, o ABLS, chama de ABLS, né, que a sigla é esse, ABLLS. Bom, o VIPMAP, ele, no momento, assim, eu não aconselho vocês a utilizarem, porque você tem que fazer uma capacitação. Mas ele é um excelente protocolo, tá bom? Então, se você faz a capacitação de VIPMAP, aí sim você pode usar ele, você pode aplicar. O Portage, ele é um protocolo também muito fácil de ser aplicado e é muito bom para você medir e registrar também a intervenção. Eu posso também mandar para vocês o Portage. E para finalizar, eu deixo aqui para vocês algumas dicas de ajuda para vocês usarem com as crianças e os adolescentes e até os adultos. Então, quando você começar a fazer uma intervenção, você imagina sempre essa pirâmide aqui. Você vai começar com ajuda física, ou seja, ajuda física é aquela ajuda ali que a gente segura na mão. Vamos lá, senta aqui, volta para o lugar, vamos fazer. Olha só, mostra a imagem. Sempre vai dando aquela ajuda física. Pega na mão para fazer o contorno. A ajuda gestual, que é aquele assim, ó. Vamos sentar, por favor?
Vamos lá, eu te ajudo, eu te dou ajuda. Vai sempre modelando aquele comportamento. Que ela está sempre ali no, ó, quase chegando no meio da pirâmide. A ajuda verbal, né, que está no meio já da pirâmide, ela é importante. Tipo, João, Mateus, Pedro, vamos sentar, é a hora do jogo. Então, você já deu ajuda verbal. E ajuda visual é aquelas imagens que você vai utilizar ali para estar fracionando a tua intervenção. Então, sempre pensa nessa pirâmide quando você for fazer o processo de intervenção com os teus pacientes. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Esse material eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas eu queria que vocês mandassem para mim as dúvidas que vocês tiverem, sugestões, porque isso é muito pessoal, essa montagem de intervenção ela é muito particular. Eu preciso estar ali envolvida no grupo para poder ajudar você a montar a intervenção, tá bom? E aí eu posso estar à disposição de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Professora, estava ótima a aula. Muito obrigada, meninas. Então, amanhã eu posto o link no grupo, tá bom? Boa noite. Tá, boa noite.